Vamos retomar aqui de onde nós estávamos, a organização político-administrativa do Brasil, certo? Onde a gente vai falar da questão do federalismo mais à frente, é o tema da semana que vem, vai ser a nossa revisão da questão do federalismo. Lembrando que nós partimos dessa expressão, dessa frase, que a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Essa afirmação se encontra na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na Revolução Francesa. E dentre as influências que o constitucionalismo brasileiro sofre, notadamente a influência inglesa, norte-americana e francesa, essa é uma das questões importantes, talvez um dos pilares da contribuição francesa. Garantir direitos e separar os poderes. Esse seria o papel. Então, como é que isso funciona no Brasil? No Brasil, uma reclamação que nós costumamos ver é exatamente a reclamação de que os poderes são autônomos demais, não dialogam, são separados entre si. Pareceria até um contrassenso, já que nós temos essa influência e ela está bem clara nessa afirmação que nós encontramos aqui na Declaração dos Direitos do Cidadão. Se a gente quer ter uma Constituição, a gente tem que garantir direitos e estabelecer a separação dos poderes. Claro que a expressão garantir direitos pode se tornar, por incrível que pareça, porque não era para haver polêmica nisso, principalmente depois de mais de 30 anos da Constituição, parece uma coisa polêmica, porque ela dá ensejo para muitas interpretações, já que é muito natural que duas pessoas que estão com opiniões diferentes diga cada uma que tem o seu direito. Ou você já viu uma discussão em que alguém entra dizendo eu não tenho direito, mas quero fazer. Não. O normal são as pessoas dizerem que têm direito. Só que do outro lado também tem uma pessoa que diz que tem direito. É claro que as duas não vão poder ter. Ou uma ou a outra tem. Direito é uma coisa escassa. Mas é preciso também nós lembrarmos que nessa contraposição de interesses não são, quando duas pessoas discutem dizendo que tem um direito, não são direitos contrapostos, porque um tem e o outro não tem, só não sabemos de imediato quem é. Isso parece com aquele assunto que se estuda muitas vezes, principalmente direito penal, sobre as normas que apenas aparentemente estão em branco, porque se nós aprofundarmos, num segundo exame a gente vê. Muitas vezes, por exemplo, o juiz aprecia processos como o que vocês já devem ter visto, ao menos num primeiro contato em direito constitucional 1, que é o do mandado de segurança, onde é preciso haver direito líquido e certo. Se o direito tem que ser líquido e certo, por que tem debate judicial sobre ele que vai bater no Supremo? É porque certeza e liquidez quer dizer que o direito existe. Vamos resumir assim agora, para este momento. A complexidade do debate não quer dizer que ele é mais difícil, ou menos existente, ou menos forte, mais frágil do que o outro. Então, quando duas pessoas discutem sobre direito, o que está havendo ali é um confronto de interesses, possivelmente em uma situação na qual não está muito claro, principalmente para o leigo, quem é que tem direito. Caberá exatamente ao jurista vir e sabendo que direito não tem espaço para opiniões, é uma ciência. Não se pode dizer, isso é sua opinião, ou então na opinião do jurista fulano. Não. Ele pode ter uma pesquisa que diga que alcançou um resultado X. Agora, se ele está dizendo puramente por opinião, descarte e nem leia. Tem que ter uma pesquisa dizendo que o resultado é opinião, que é opinião não, o resultado é X. E é possível que outro cientista do direito tenha dito que na pesquisa dele, para aquele problema, o resultado é Y. Você, como formando em ciência do direito, vai ter que ser capaz de analisar os métodos dos dois
e entender qual dos dois é que chegou ao resultado que é replicável na situação que você está examinando. Qual o resultado é que é replicável, ou se você identifica uma falha no método. Agora, se você é uma pessoa que não tem condições de avaliar o método científico de um e de outro, de compará-lo e muito menos de replicar o conteúdo, bom, é preciso aprofundar e rever a formação jurídica, porque não há espaço para ficar com opiniões e achismos dentro do direito. Então, o que era nessa época falar em garantia de direitos? Aqui estávamos numa fase que nós chamamos de estrutural. Nós, principalmente, eu devo fazer a menção a Norberto Bobbio. É uma fase estrutural do direito, onde a função da lei era garantir direitos, entendido isso como dizer quem é que tem direito e estabelecer penas para quem violasse esse direito. É uma estrutura principalmente de proibições e sanções. Eu estabeleço um comando negativo, é uma estrutura negativa da norma, e estabeleço uma sanção também negativa. Né? Então, isso é o que a gente chama de garantir direitos. Era basicamente um Estado policial que iria ter uma estrutura de aplicação de sanções. Daí a gente falar também da ideia de, muita gente diz que direito tem a ver com sanção, não existe direito sem sanção. Essa ideia de direito de sanção é muito século XVIII. Era exatamente uma confusão que havia na época entre direito e lei, porque era muito importante ter leis nessa época, então isso se tornou uma coisa muito forte. Era uma confusão entre direito e leis, e como você tinha um mecanismo estrutural de direitos, era basicamente sanções, o papel era sanção. Então é uma dupla confusão, essa que faz com que alguns achem que direito tem a ver com sanção. Alzheimer já mostrou, sanção é um mecanismo puramente psicológico que intervém na questão política da aplicação, aí sim, a gente fala do direito. Então, antes é psicológico, depois é político, para depois ser direito, sanção. Indo em frente, né, desse aspecto aqui, na última aula, nós falamos dessa questão do povo, revivemos esse conceito de povo, que não é uma massa, não é apenas uma comunidade. Eu começo a falar de povo como um conceito dentro de uma sociedade organizado de maneira estatal, com a atribuição de poderes a governantes. De maneira prática, nós vamos nos referir a um dos sentidos de povo, que é o de nacionalidade. Que é nos perguntarmos por quem são os nacionais, quem são os brasileiros, sabendo aqui de maneira, sem retornar todos os 5 conceitos que nós utilizamos na outra aula, sabendo que também eu posso usar povo no sentido de pessoas de população, no sentido demográfico de povo, ou de pessoas que são atendidas pelo Estado. Mas aqui, e ainda como os votantes. Mas nesse momento nós vamos perguntar com quem pode dizer que é brasileiro. Com quem é brasileiro. E aí nós vamos usar a palavra nacionalidade, mesmo sabendo que a expressão nação encontra dificuldades para ser utilizada dentro do Brasil, já que nós não temos uma unicidade étnica e cultural. E ainda por cima, pertencimento a uma história, a uma trajetória de um mesmo grupo, né, que tenha participado dos mesmos fenômenos. Então, falamos também sobre soberania, vamos aqui falar sobre nacionalidade, sabendo que a nacionalidade vai ser pressuposto para a questão da cidadania. Lembro, então, que uma recomendação de leitura é do livro Quem é o Povo, do professor Friedrich Miller, que é um livro, inclusive, que cabe a curiosidade, foi editado primeiramente em língua portuguesa, não em alemão. É um livro que o Miller publicou em português. Recomendação de estudos e reflexão do artigo 1º, artigo 12 e artigo 14 da nossa Constituição para entender isso. Vai esses artigos aqui
para a sua caixinha de coisas para fazer nos outros 40 minutos diários que eu tenho para estudar Direito Constitucional 2. Então, cidadania vai ser outro conceito atrelado. Cidadania é participar ativamente da vida política da comunidade. Não é apenas votar e ser votado, é se preocupar em construir relações com o próximo, que é um desafio nesses tempos de maior distanciamento, já que quando você se distancia, você favorece a quebra da democracia, porque a democracia não é feita de indivíduos isolados. Indivíduos isolados ficam mais suscetíveis da influência de estratégias de massa, certo? Indivíduos isolados ficam mais suscetíveis de serem controlados, já porque eles estão sós, com a ilusão de não estarem sós. Mas o indivíduo, na democracia, ele é, na verdade, uma pessoa que se expõe ao relacionamento mútuo. Então, a cidadania, ela se torna essa medida e uma medida de democracia. Lembrando, portanto, que democracia são as pessoas serem colocadas em contato com o outro. E é muito importante que esse colocar em contato com o outro revele pensamentos contrários, revele discordâncias. Porque a discordância é o sinal de que há necessidade de construir um novo patamar de soluções. É uma dialética, no sentido hegeliano. Tá? Então, a cidadania depende disso. Tá? Porém, a Constituição usa um conceito técnico de cidadania, que é um conceito no qual o cidadão é quem vota e é votado. Obviamente, isso é apenas uma forma de exteriorização da cidadania. Isso não resume a ideia e o princípio republicano e democrático. Bom, nacionalidade. A nacionalidade vai ser esse vínculo jurídico. Eu vou me permitir ler para vocês aqui uma frase de um grande, uma frase não, uma página, de um grande jurista que foi o Vicente Hall, num clássico, cuja leitura eu aqui também vou aproveitar para recomendar-lhes, que é O Direito e a Vida dos Direitos. Vicente Hall disse assim: o direito ampara o ser humano desde o momento em que é concebido e enquanto ainda vive no ventre materno, e depois o segue e acompanha em todos os passos e contingências de sua vida, contemplando o seu nascimento e, com o nascimento, o início de sua personalidade. Protege-lhe com a liberdade a integridade física e moral. Prevê e segue de grau em grau seu desenvolvimento físico e mental, dispondo sobre sua capacidade progressiva ou sobre sua incapacidade. Regula suas relações de família, como filho, parente, nubente, esposo e pai, bem assim suas relações patrimoniais, quer tenham por objeto bens corpóreos, quer recaiam sobre outras pessoas obrigadas a uma prestação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Prevê e disciplina as consequências patrimoniais e penais da violação de seus direitos. Define sua atividade profissional. Contempla sua qualidade de membro de grupos sociais e de membro da comunhão política, inclusive suas relações com o Estado, que ele, o direito, também cria, ordena e enquadra na ordem da comunhão universal. E, por fim, dispõe sobre sua morte, perpetuando-o através de seus sucessores. Isso deixa muito claro a importância da nacionalidade, porque ela é um vínculo jurídico que une o cidadão a um Estado, a toda essa estrutura criada para proteger a pessoa. Isso é muito importante. Quando vocês estudam o tema dos deveres fundamentais, os deveres fundamentais são um subtema dentro da temática dos direitos fundamentais que dizem respeito ao modelo de cidadão que o Estado precisa.
E o Brasil tem 4 grandes deveres fundamentais, na minha opinião, que é o de pagar impostos, no caso para as pessoas de sexo masculino, de prestar o serviço militar obrigatório, observadas as exceções legais e constitucionais, o de escolarização, a obrigação de até os 15 anos de estar numa escola, e o de votar. Observado também os limites legais e constitucionais. Esses são os deveres. Significa que o brasileiro é uma pessoa que se dispõe a ser, a definição constitucional de brasileiro é uma pessoa capaz de se dispor a morrer pela pátria, que paga impostos para sustentar o Estado, submete-se a uma doutrinação até a adolescência para absorver o acervo de conhecimentos da sociedade e que vota como forma de participação política. Essa é a definição de brasileiro para a Constituição. Claro que esses deveres nós vemos que enfrentam, são justamente por uma rebeldia inata do ser humano a obrigações gerais, enfrentam grandes descumprimentos. Mas nem por isso podemos deixar de ver a fortuna que arrecadamos de impostos, o grande contingente de pessoas que nós temos na escola, o fato de sermos uma das maiores democracias do mundo do ponto de vista de participação eleitoral, e também o fato de que temos um contingente de mais de 1 milhão de pessoas na reserva das Forças Armadas. Então, esses dados mostram como é importante essa participação na nacionalidade. Você pode ser estrangeiro ou brasileiro. O brasileiro pode ser nato ou naturalizado. Não há diferença de nato e naturalizado para nenhum fim, exceto os que a própria Constituição coloque. Então, a Constituição coloca restrições a alguns cargos, como o de presidente da República, que só um brasileiro nato, de nascença, pode ocupar. Pode haver situações de perda da nacionalidade, a pessoa deixar de ser brasileiro, e pode haver casos de dupla nacionalidade. Casos em que a Constituição expressamente permite a pessoa ter mais de uma vinculação jurídica, ser submetido a mais de uma ordem jurídica. Quem define isso? Só a própria Constituição. Por isso, eu vou aqui colocar o dispositivo correspondente da Constituição. Então, nós temos aqui a primeira categoria, que são os brasileiros natos, os que nascem, a palavra nato quer dizer exatamente isso, os que nascem no Brasil. Então, é um conceito que a gente chama de jus soli, de acordo com o território, mesmo que os pais fossem estrangeiros. E por consideração a convenções internacionais, né, se os pais estiverem a serviço, os pais, portanto, isso é no plural, não estejam a serviço do seu país, quer dizer, se eles estiverem a serviço do próprio país, considera-se que essa pessoa não vai ser brasileiro nato, tá certo? E quem nascer no estrangeiro, aí a gente tem a moeda reversa. Pela regra, em princípio, nasceu no estrangeiro, não é brasileiro. Mas se o pai ou a Constituição aqui fez ou, se o pai ou a mãe for brasileiro, ou brasileira, e estiver a serviço da República Federativa do Brasil, então ele será considerado brasileiro desde o nascimento, apesar de não ter nascido em solo brasileiro. É o critério que a gente chama de jus sanguíneo, muito utilizado por países que têm naturalmente uma característica de expansão pelo mundo. E há mais uma característica, que já foi objeto de várias emendas constitucionais: quem nasceu no estrangeiro, pai ou mãe brasileiro, mas não estavam a serviço da República, mas mesmo assim registrou lá no consulado o filho, né? Ou se essa pessoa veio a residir na República Federativa do Brasil e optou a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, então ele também será considerado brasileiro nato, porque era filho de pai ou mãe brasileiro, e ou foi registrado no consulado do Brasil, lá, como se fosse um cartório, ou então veio residir no Brasil e já maior disse: eu quero ser brasileiro nato. Fez essa opção.
Eu sempre lembro que os naturalizados têm essa característica particular de serem brasileiros por opção. Então, eles não são uma categoria separada, nem diferenciada de brasileiros. Naturalizado. Quem é o naturalizado? Bom, os que a lei determinar que adquirem essa característica de vínculo jurídico com o Brasil, certo? Na forma que ela prescrever. A questão que a Constituição coloca é que quem vem de país de língua portuguesa, Moçambique, Portugal, Angola, Timor, quem vem de país de língua portuguesa, a Constituição diz, exigida aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Tudo na forma da lei. E os estrangeiros de qualquer nacionalidade que morem na nossa república há mais de 15 anos ininterruptos, então tem que estar morando aqui sem sair há 15 anos e sem condenação penal, basta requerer. Ele pode optar por continuar estrangeiro. Ele pode optar, eu não quero me vincular ao Brasil, eu sou nacional da França, de Camarões, Panamá, Estados Unidos, e amo o Brasil, adoro o Brasil, mas não quero ser brasileiro. Quero ter o vínculo jurídico por algum motivo econômico, afetivo, geralmente é afetivo, patrimonial, com país X. Ele não é obrigado. Claro que ele vai se submeter às regras para estar no Brasil, né? Então, os estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam há mais de 15 anos sem condenação penal, desde que requeiram nacionalidade brasileira. Ainda ela perguntou. No Brasil é permitido que um cidadão tenha dupla nacionalidade ou ele deve escolher uma nacionalidade predominante? Eu lembro até que na época do início do semestre nós falamos sobre isso. Né? O Brasil permite, vamos ver agora nos parágrafos, a dupla nacionalidade. Né? O que seria estar a serviço da República é o serviço diplomático. Você está no exterior em nome do seu país. Então, você tem a carreira diplomática e os diversos serviços que são atrelados e, eventualmente, a legislação permite que algumas profissões estejam em função de representação, não é uma representação do país, mas vai em nome da República Federativa do Brasil, fazer um treinamento para retornar para o país. Foi para ali a serviço, para capacitação. É o caso aí que a Ariane falou, os militares fazendo curso no estrangeiro, exatamente. Às vezes, nós, professores universitários, em acordos internacionais com outros países, nós vamos para prestar assessoria, consultoria a outros países, então o professor também vai com passaporte diplomático, ele vai em nome do país, ele está aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, ela está no Tratado da Amizade, firmado no ano 2000, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Então, é a ideia de reciprocidade internacional. Como eu já disse, a lei não pode ter distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Só um detalhe para voltar a esse parágrafo primeiro. Aos portugueses têm os mesmos direitos. Isso não significa naturalização. É um estatuto de igualdade. Então, um português que reside permanentemente no Brasil, o estatuto prevê, ele tem os direitos inerentes ao brasileiro, na gradação lá que o tratado estabelece. Residência, trabalhar, estar no país, tá? Sem precisar se naturalizar. O mesmo vale para os brasileiros que estão lá. As vedações ao brasileiro naturalizado são exclusivamente essas aqui. O naturalizado não pode ser presidente nem vice-presidente da República. Então, nós temos uma tradição nos últimos anos, os 3 últimos presidentes da República, por exemplo, têm sobrenomes que visivelmente vocês veem que eles não são sobrenomes de famílias tradicionalmente brasileiras, que têm uma ascendência estrangeira. Mas eles são brasileiros natos, ou então não ocupariam a função. Então, presidente e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. A Constituição estabelece que tem que ser brasileiro nato. Quem é que perde a nacionalidade? Bom, se você é estrangeiro, naturalizou-se brasileiro e vier uma decisão judicial que reconheceu que você desenvolveu uma atividade nociva ao interesse nacional, nos termos da Lei de Segurança Nacional e da Lei de Imigração, então você vai ter a sua naturalização cancelada. Tá?
E também se você adquiriu outra nacionalidade. Então, a regra da uninacionalidade, pelo menos na nossa Constituição. Se você é brasileiro, nato ou naturalizado, você é brasileiro, e adquiriu, ou seja, uma coisa secundária, por opção sua, por vontade sua, de maneira derivada, não é originária, é uma coisa de naturalização. Você adquiriu outra nacionalidade, você deixa de ser brasileiro. São as únicas hipóteses, então. Porém, há exceções, é aí onde entra a dupla nacionalidade. A dupla nacionalidade entra aqui. Uma lei estrangeira, a Constituição, a palavra lei aqui está em sentido genérico, não em sentido formal, e sim em sentido material. Uma norma estrangeira diz que você é nato, é a nacionalidade originária daquele país. Tipo, você que é descendente da minha nacionalidade aqui, diz o estrangeiro. Há tantas gerações, você será considerado também meu nacional. A pessoa não fez opção. Ainda que a pessoa queira, ainda que vá atrás, ainda que goste disso, mas a pessoa em si está se submetendo à possibilidade de uma lei estrangeira que foi que disse que você é nacional daquele país. Então, nesse caso, né, você não vai perder a nacionalidade brasileira e vai surgir a hipótese de dupla nacionalidade, tá certo? E se outro país fizer a mesma coisa e de uma maneira que não exclua as outras, você vai ter 3 nacionalidades. A gente usa genericamente a expressão dupla nacionalidade. Imposição de naturalização pela norma estrangeira, o brasileiro que está morando lá, para poder continuar, ou para poder ter algum direito, como, por exemplo, trabalha lá, e aí a legislação diz, olha, você vai ter que se naturalizar, senão a gente vai deportar você para o seu país. Isso é considerado uma imposição de naturalização, não é uma coisa afetiva. Então, se a pessoa quiser iniciar o processo devido, ele vai poder manter a nacionalidade brasileira. Muitas vezes acontece da pessoa nessa situação já está morando tanto tempo no país que ele se naturaliza mesmo e não se preocupa com o cancelamento ou não da brasileira, ele fica com a outra nacionalidade. Mas ele pode exercer a dupla nacionalidade, certo? A Constituição estabelece que a língua portuguesa é o idioma oficial, nossos símbolos, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. A página do Planalto, inclusive, eu recomendo, tem detalhadamente tudo que vocês precisarem saber sobre esse assunto aqui. E ainda diz que o Estado, Distrito e Município podem ter seus próprios símbolos. Temos uma pergunta aqui, se existe diferença entre nacionalidade e cidadania, ou é a mesma coisa? Adquirir cidadania é o mesmo que adquirir nacionalidade? Não. Essa expressão até é utilizada de maneira corrente, né? Sou cidadão do país tal, mas para os fins constitucionais há uma diferença técnica para não confundir os termos. A nacionalidade é esse vínculo jurídico que me une à República Federativa do Brasil, eu ser brasileiro. E, como eu já disse, em termos teóricos, isso é muito parecido, é semelhante à noção de cidadania, que diz respeito à participação política. Se eu sou brasileiro, eu devo ter uma participação cidadã em meu país. Mas a Constituição usa a palavra cidadania num contexto mais restrito, quase que como uma medida dessa nacionalidade, quase. Um conceito mais restrito, e passa a ser cidadania como participação eleitoral, que, em verdade, é uma das manifestações da cidadania, mas é nesse sentido mais restrito de cidadania que a Constituição vai falar de cidadania ativa e de cidadania passiva. Ok? Então, adquirir nacionalidade não significa, por si só, que você está com sua cidadania em dia. A ideia é que todo cidadão vote. Mas, por exemplo, se você tem abaixo de 16 anos, está vetado para você. Ou se por algum motivo legal previsto, dentre as hipóteses restritíssimas previstas na Constituição, você está sem direito a voto, você está sem poder exercer a sua cidadania, mas sua nacionalidade brasileira está íntegra e preservada.